capitalismo é muito sagaz, cara. Com todas essas mudanças, mas para fazer essas mudanças sem dizer que faria, o capitalismo criou um mito, que é a de que agora o trabalhador é seu próprio patrão. E disseminou uma série de ideologias, como a do empreendedorismo, que fazem a gente acreditar que a gente tem o controle sobre o nosso trabalho, que a gente pode fazer a nossa escala de trabalho, que a gente pode decidir no que a gente vai trabalhar. Eu tenho certeza que esse tipo de ideia entra nas fábricas, porque está intrinsecamente relacionado com o negócio da reforma trabalhista, porque as pessoas estão tendo que buscar jeitos de se virar para viver, entendeu? E um trampo CLT não é o que era 30, 40 anos atrás. Hoje em dia você tem um trabalho CLT para ganhar uma miséria, então essas coisas vão entrando na cabeça do povo, entendeu? E é isso que os jovens estão aprendendo na escola. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Heller. Hoje trataremos aqui de um tema muito importante, que é sobre o novo ensino médio que foi aprovado na Câmara Federal. A gente está vendo toda uma discussão em torno disso no último ano e eu vou estar trocando uma ideia aqui com a companheira Mandi, que é dirigente do Centro Acadêmico de Letras da USP, Universidade do Estado de São Paulo, e também é do Rebeldia Juventude. A companheira vai estar explicando aqui para a gente o que é este projeto, o que isso influencia na vida dos filhos da classe trabalhadora que são estudantes. E você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, dê o like, ajude a divulgar. Aqui no canal do Heller é conteúdo a serviço da classe trabalhadora. Companheira Mandi, seja muito bem-vinda aqui para participar deste bate-papo sobre o novo ensino médio. Te classifiquei aqui, mas faça aí a sua apresentação. Valeu, Heller. Obrigada pelo convite. Eu estou bastante feliz de poder estar aqui participando do seu canal, falando sobre um tema que eu acho que é tão importante, que traz uma série de implicações de fundo que a gente já vai entrar. E nós do Rebeldia, a gente diz que a gente é a juventude da Aliança Operária Estudantil. Justamente porque nós entendemos que os problemas dos estudantes, as demandas dos estudantes não serão resolvidas se a gente não tiver aliado com a classe trabalhadora, mas subordinado a tudo aquilo que a classe operária luta e as principais demandas e reivindicações da classe operária. Então, também tem essa importância muito especial de eu estar aqui hoje, trazendo um pouco esse debate dos jovens do país, dos estudantes, para um canal conectado com a vida do trabalhador, em especial o trabalhador operário. Então, queria só agradecer mesmo o convite, dar um salve aí para todo mundo que vai nos assistir e dizer que podem contar com o apoio do Rebeldia, com toda a força e determinação do Rebeldia nas lutas aí que virão. Isso aí, Mandi. Legal. E para a gente começar esse nosso bate-papo, nas fábricas metalúrgicas que a gente atua aqui no Vale do Paraíba, uma boa parte dos trabalhadores ainda não compreenderam a fundo o que é este projeto aprovado. Até porque a gente sabe que a Rede Globo, a Bandeirantes, o SBT não tem nenhum interesse em estar explicando qual é a realidade deste projeto apresentado. Agora, cabe a nós, enquanto dirigente dos trabalhadores, cabe a nós aqui, através dos canais que estão a serviço de divulgar as informações a serviço da classe trabalhadora, de entusiasmar o debate, de provocar essa discussão e explicar o que é. E aí eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: o que é este projeto? Quando surgiu? E na sua opinião, por que eles apresentam este projeto? E como que isso vai ficar na prática? Tá bem, várias perguntas, mas eu queria partir disso que você mesmo colocou, Weller, que é o seguinte, dentro das fábricas, das metalúrgicas, às vezes a peãozada não tem muita noção do que significa esse projeto, do que é, mas eu tenho certeza que o peão já ouviu falar de reforma trabalhista. E eu tenho certeza que o peão acompanhou todas as mudanças aí nos últimos anos, nas relações de trabalho, e isso é importante, porque as duas coisas estão conectadas. Então, veja,
O novo ensino médio, ele surgiu em 2016. Ele surgiu na época do governo Temer, na época chamava de reforma do ensino médio, e não coincidentemente foi também no momento que se aprovou a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, um momento de graves ataques à classe trabalhadora. A gente, inclusive, chama a reforma do ensino médio de a reforma trabalhista na educação. Porque, veja, nós estamos tendo mudanças muito grandes no mundo do trabalho. E isso certamente todo mundo deve sentir. Se antigamente o peão tinha estabilidade no seu emprego, hoje, por exemplo, tem uma alta rotatividade na vaga do emprego, entra na fábrica, fica 1 ano, 2 anos, depois sai. É uma vida de uma instabilidade muito grande dessa nossa relação de trabalho mesmo. E aí surge uma série de empregos que são esses que nós chamamos de os uberizados, né? Que tem essas relações flexíveis de trabalho, que você trabalha para uma plataforma, para um aplicativo, é iFood, é Uber, tudo isso que o capitalismo vai se utilizando das novas tecnologias que surgem, mas é sempre para nos explorar, nunca para melhorar o nosso emprego. Por que isso é importante? Porque essa mudança no mundo do trabalho, ela exigiu do capitalismo que adequasse os sistemas de educação para que a classe trabalhadora correspondesse melhor a esse mundo do trabalho. E por que essas mudanças aí piores no trabalho existem? Porque o capitalismo está precisando super explorar um setor da classe trabalhadora, lascar o couro do trabalhador mais do que antes, para ver se consegue retomar as suas taxas de lucro, para ver se consegue ganhar mais diante desta crise social, política, econômica que a gente vive, ter um jeito de ganhar mais tirando do trabalhador, né? E se apropriando das novas coisas que surgem aí no mundo, como as tecnologias mesmo, para fazer isso. Então, a reforma do ensino médio de 2016, do Temer, ela surgiu como um debate da educação, ali uma mudança pedagógica no entendimento de como tem que ser a educação, etc., mas você encarar o novo ensino médio, a reforma do ensino médio como um problema da educação, mascara que, de fundo, os capitalistas eles estão precisando fazer exatamente isso, adequar as escolas para formar os trabalhadores de acordo com essas mudanças que os serviços e os empregos exigem hoje do trabalhador. Que são mudanças em que sentido, né, Weller? Nós estamos vivendo, por exemplo, uma desindustrialização muito grande do nosso país. Isso é sentido? Vocês aí travam lutas constantemente contra fechamento de fábrica, mas também contra a demissão dos trabalhadores, e tenho certeza que todo mundo que assiste seu canal vivencia esse negócio da desindustrialização relativa que a gente passa no país. Por que isso ocorre exatamente? Bom, porque o Brasil é um país que cumpre uma função no mundo. A função do Brasil no mundo hoje não é a de ser um baita desenvolvedor de tecnologia, de indústria de ponta, indústria pesada, tal. Nós ficamos no papel de comprador das tecnologias aí dos capitalistas da China, dos Estados Unidos, da Europa. Embora parte da produção das coisas que eles vendem para nós seja feita aqui no nosso país, mas o que nós vendemos de peso mesmo é soja, essas coisas todas. Diante deste cenário, em que as relações de trabalho são cada vez piores, cada vez mais flexíveis e instáveis, você precisa ensinar o quê para a pessoa na escola? Você precisa que ela tenha um grande grau de formação, você precisa que ela se aproprie dos conhecimentos acumulados pela humanidade, ou você precisa fornecer, digamos, um grau de instrução médio que garanta que o trabalhador seja capaz de cumprir uma função ali, seja na indústria, seja no comércio, digamos, que o trabalhador consiga ler, consiga fazer contas, tenha alguma noção de informações importantes da história do mundo, da história do país, mas que, sobretudo, o trabalhador esteja alinhado com essa lógica do capitalismo mesmo hoje em dia de, bom, bora trabalhar, bora... Olha só, o capitalismo é muito sagaz, cara. Com todas essas mudanças,
Mas para fazer essas mudanças sem dizer que faria, o capitalismo criou um mito, que é a de que agora o trabalhador é seu próprio patrão. E disseminou uma série de ideologias, como a do empreendedorismo, que fazem a gente acreditar que a gente tem o controle sobre o nosso trabalho, que a gente pode fazer a nossa escala de trabalho, que a gente pode decidir no que a gente vai trabalhar. Eu tenho certeza que esse tipo de ideia entra nas fábricas, porque está intrinsecamente relacionado com o negócio da reforma trabalhista, porque as pessoas estão tendo que buscar jeitos de se virar para viver, entendeu? E um trampo CLT não é o que era 30, 40 anos atrás. Hoje em dia você tem um trabalho CLT para ganhar uma miséria, então essas coisas vão entrando na cabeça do povo, entendeu? E é isso que os jovens estão aprendendo na escola. Então, olha só, dei essa explicação de fundo para te dizer que hoje caíram uma série de matérias que você não ensina mais na escola e entraram no lugar matérias como empreendedorismo, matérias como projeto de vida, que nada mais é do que uma grande reflexão de como o jovem vai estar a serviço de pegar as suas melhores atribuições e as suas melhores capacidades para empreender no mundo capitalista. Uma série de matérias que, assim, estão totalmente alinhadas com esse novo momento aí do capitalismo nessas relações de trabalho. Então, é isso. Surgiu em 2016 e de lá para cá foi reciclado esse projeto, entendeu? Agora tem outro nome, né? Antes era Reforma do Ensino Médio, agora é Novo Ensino Médio. Se antes era levado adiante pelo Temer, depois passou para as mãos do Bolsonaro, também foi levado adiante, mas o projeto vai ser efetivamente regulamentado, nada mais, nada menos do que pelo próprio governo do PT. Não tem mudanças significativas do projeto que surgiu lá em 2016 para esse de agora. E veja, em 2016, os estudantes fizeram ocupação de escola no país inteiro, cara. Você não lembra se você participou daquelas marchas a Brasília que tiveram em 2016? Você foi? Lembra que teve contra a reforma? A gente foi, eu lembro que no Sindicato dos Metalúrgicos, a minha tarefa era a organização de base. E todas essas manifestações que tinha em Brasília, eu era responsável por levar a delegação. E em todas a gente levava 2, 3 ônibus contra o teto de gastos. Fizemos, que no começo era a PEC 55, fizemos bastante luta. A gente foi sim daqui para lá. Não, nós estávamos lá também. Eu não lembro de te encontrar, mas então a gente estava lá na mesma trincheira levando bomba. Mas eu falo disso porque esse momento da ida a Brasília foi antecedido de ocupações de escolas no país inteiro. E essas ocupações Um movimento bem bacana, né? Os secundaristas ocupando as escolas. Foi muito legal mesmo quando você vê os estudantes mobilizados, e é parte da discussão que você colocou. A Aliança Operária Estudantil, que foi o que fez com que a gente conseguisse derrubar a ditadura militar. Então, de fato, quando a molecada estudante fazendo luta, entusiasma todo mundo. Claro. Não, e assim, e naquele momento uma luta deu força para outra, sabe? Porque começou com as escolas, aí muita escola ocupada. Eu estava no Paraná na época, tiveram mais de 800 escolas ocupadas, isso nunca aconteceu antes no Paraná e no Brasil, de ter tantas escolas ocupadas assim em um lugar. E ao mesmo tempo os trabalhadores se organizando, greve geral, marcha para Brasília, nós lutando contra o novo ensino médio, os trabalhadores lutando contra a reforma trabalhista e todas as coisas combinadas que, no fundo, eram lutas contra as reformulações que os capitalistas têm feito na nossa vida, seja no emprego, seja na educação, seja como for, para que eles lucrem mais diante das mudanças do próprio capitalismo. Vou te falar o seguinte agora, entrando no PT, né? Que eu contei essa história de 2016 e o que o PT tem a ver com isso. Bom, além desse cenário dos desafios que vive o trabalhador hoje, nós temos um outro problema, Weller, que é o seguinte: tem um negócio chamado jovens nem. Jovens nem são aqueles que nem estudam e nem trabalham.
E esse índice dos jovens nem, ele explodiu no mundo inteiro, desde lá da crise dos Estados Unidos, de 2008, 2009, que é quando os capitalistas começam a inventar esses jeitos para, entre aspas, sair da crise fazendo a gente pagar o pato. O Brasil é um dos países que mais tem jovens nem. Você abre aí as manchetes dos jornais, esse é um tema muito comentado por todas as mídias, dizendo lá que é isso. De 2008, 2010 para cá, digamos que vários países pelo mundo que tinham altos índices de jovens nem, eles deram conta de resolver isso, e que o Brasil é um daqueles que se mantém lá no top da lista de países com mais jovens nessa situação. Se os jovens nem estudam e nem trabalham, isso ocorre porque o jovem é vagabundo e quer viver a vida e zoar, entendeu? Porque uma parte da burguesia diz isso, né? Ah, e os jovens de hoje em dia, eles não gostam de trabalhar, eles são muito mole. Essa geração Z aí, que eles chamam, né? É uma geração muito frouxa e é por isso que eles nem estudam e nem trabalham. Na verdade, isso é mais um desses mitos que eles criaram, né? Porque o problema é que o jovem hoje não encontra emprego. Por isso que ele não trabalha. Porque para ele ter emprego pede que ele tenha experiência, mas como que ele vai ter experiência se ele nunca teve emprego? E tem mais uma coisa ainda. A escola hoje em dia, ela não está ajudando o jovem a conseguir um emprego melhor. Por isso que, inclusive, tem altas taxas aí de evasão escolar. Esse é um dos principais problemas na escola pública do país hoje. A galera que começa a estudar e não termina, porque precisa trabalhar. Então, você percebe que o Brasil, além disso tudo que eu comentei, ele vem acumulando um problema que é muitos jovens que não conseguem emprego, que abandonam a escola para trabalhar, mas o emprego que conseguem é temporário, e todo mundo se virando, fazendo frila, fazendo bico, vendendo bolo de pote, vendendo brigadeiro, saindo para vender, comprando roupa. Aqui em São Paulo, né, o povo compra roupa no Brasil e vai vender. Os 1000 jeitos que a classe trabalhadora dá para se virar, que nós sabemos quais são. E ainda assim passa por fora do mercado formal de trabalho e entra na escola e sai dela sem o seu diploma, porque a escola também não ajuda ele em nada nesse sentido. Você ter um diploma da escola não necessariamente te traz uma renda que vai impactar significativamente a sua vida e tal. Então, assim, o Lula, ele teve, digamos que, se enfrentar com essa situação, e ele tem que trazer alguma resposta para isso, né? E a resposta que o Lula encontrou é a mesma dos setores todos da burguesia, do Temer, do Bolsonaro, mas não apenas da burguesia do Brasil, mas inclusive uma resposta muito alinhada com os capitalistas, os bilionários aí do mundo inteiro, que é um negócio que eles chamam de medidas transição escola-trabalho, que é você botar a escola a serviço de resolver estas contradições dos jovens, de não ter formação profissional e etc., para que ele consiga um espaço seu no mercado de trabalho. A princípio, a gente vai olhar para isso e vai dizer, pô, massa! É óbvio que nós queremos que a escola sirva para o jovem conseguir emprego. É óbvio que nós queremos que o jovem tenha mais facilidade de ter formação, de ter qualificação, de ter acesso a palestras que sejam importantes para que depois ele vá lá na entrevista de emprego e isso seja um diferencial para ele e tal. O problema é que tudo no capitalismo que pode parecer bom ou que pode vir para melhorar a nossa vida, na verdade, quando nós vamos entender mais a fundo, é uma grande cilada para os capitalistas fingirem para o trabalhador que estão resolvendo um problema ali da nossa vida, mas no fundo continuar lucrando muito com isso. Então, o problema é o seguinte: o problema é que esse novo ensino médio implementado hoje pelo PT permite que as escolas abram suas portas para as empresas e permite que a iFood, que as grandes multinacionais, que todas as empresas que contratam os jovens por uma miséria, todas as empresas que levam adiante os contratos de trabalho da reforma trabalhista, todas as empresas que estão contratando terceirizado por uma miséria, que elas cheguem na escola e elas formem o jovem.
Você está entendendo? Então, o jovem ele vai ser um trabalhador não remunerado e vai ser um escravo das empresas dentro da escola. Então, o problema é que, inclusive, se o trabalhador hoje ele é um escravo da empresa no trabalho dele, agora o capitalismo está dizendo, então tá bom, então nós vamos querer que você seja nosso escravo antes ainda do que vocês estão sendo, porque nós vamos botar vocês para trabalhar para nós, para a gente lucrar dentro das escolas. É um absurdo, assim. Teve uma série de debates, foi para a Câmara, depois foi para o Senado, e voltou para a Câmara, um monte de gente opina, teve mudanças no projeto, mas em resumo vou te dizer o seguinte: aprofundou a desigualdade social entre a escola do pobre, do trabalhador e a escola do rico, porque parte considerável dos ataques se concentra no ensino técnico. Quem que faz o ensino técnico? É o jovem que precisa de emprego rápido, né? Não é o filho do rico. O filho do rico vai estudar um monte de coisa, vai aprender sobre, sei lá, sabe? Vai entender o mundo. O filho do trabalhador precisa de formação rápida para conseguir emprego rápido, e é isso que o ensino técnico faz. Parte considerável dos ataques estão no ensino técnico. As empresas vão entrar na escola para transformar os jovens em mão de obra não remunerada. As empresas vão poder explorar, vão poder entrar mais no ensino técnico do que no ensino regular. E, além disso, também uma série de outras coisas que o pessoal aí da educação debate muito, né? Os itinerários formativos. Você permite que se criem grandes áreas do conhecimento, e aí passa a falsa sensação para o jovem de, eu vou poder escolher a área que eu vou estudar. Eu vou poder escolher se eu vou para humanas ou eu vou para exatas. Mas a realidade não é assim, né? Porque na escola pública você não tem... Ninguém vai poder escolher, gente. A sua escola já vai estar pré-determinada lá. Se você vai estudar X, Y, Z, tendo aula de empreendedorismo, vai ter a empresa dentro da sua escola, você vai fazer estágios. Sabe esse negócio de que você precisa aprender para você conseguir o seu emprego? Você precisa ter experiência para o emprego? Olha só como o capitalismo é legal, gente. O capitalismo vai te dar a experiência te transformando num trabalhador. Não é nem um estagiário que vai ganhar mal. Você não vai ser nada, entendeu? Você vai ser um escravo. Formando para fazer bico. Essa que é a realidade, né? Exatamente. Eu gostei do que você falou, a reforma trabalhista que a gente sente na categoria privada de trabalhadores, esta é a reforma da educação. Acho que você explicou muito bem aí, desde quando surgiu, 2016. E um detalhe importante, porque em 2016, quando estava no governo do Temer, você tinha uma certa unidade de ação das centrais sindicais, de todos os setores do movimento estudantil, das organizações de esquerda, assim como teve também no governo Bolsonaro. A gente viu todas as centrais sindicais levantando a bandeira da revogação das reformas. Agora que o governo é Lula, a gente não vê a CUT, a Força Sindical, a CTB, as principais centrais falando disso, porque o discurso é que não podemos queimar o filme do governo, porque senão com isso volta a ultradireita. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, a CSP com luta, segue com essa bandeira de exigir a revogação das reformas. E isso que você coloca é muito interessante, porque, de fato, a gente viu no período anterior, eu me lembro que quando eu estudava ali para a 7ª, 8ª série, e quando você vai para o colegial, ainda tinha aquela discussão de que, olha, você saindo do colegial, você precisa fazer a faculdade. Meu pai sempre foi metalúrgico, trabalhou 43 anos em fábrica, e sempre tinha isso. Seu pai é peão de fábrica. Para você ser um engenheiro, para você ter um emprego melhor na indústria, você precisa estudar, você precisa fazer faculdade. E uma parte da juventude estudou, fez a faculdade e hoje sequer consegue um emprego na fábrica para ser peão. Está tendo que fazer bico, está tendo que fazer Uber. Então, é todo um debate social que se tem em torno disso. E o que você coloca é uma realidade também muito importante que a gente sente na pele hoje nas fábricas, e por isso que este conteúdo ele é muito importante. Você que está vendo este vídeo agora, pega, joga aí nos grupos de Zap da fábrica, de Telegram, dos amigos, dos familiares, dá o like aí, ajude a divulgar. O que a gente mais vê hoje são influencers divulgando as ideias da ultradireita e aquilo que é prejudicial para os trabalhadores. Então a gente tem que pegar esse conteúdo e divulgar bastante.
Nós tivemos no ano de 2020, no meio da pandemia, uma demissão em massa na Embraer. A Embraer demitiu 2.500 pais e mães de família. E nós fomos na porta da fábrica e iniciamos o movimento grevista. Aí, o vice-presidente da Ciesp, que é o Centro das Indústrias aqui do Vale do Paraíba, ele deu uma entrevista respondendo a uma entrevista que eu tinha dado, falando que a gente ia na luta para cancelar essas demissões. E eu me lembro muito bem que ele fez o seguinte comentário: o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Heller Gonçalves, não precisa ficar preocupado, porque esses 2.500 que foram demitidos da Embraer são futuros empreendedores. Para ele ser empreendedor é você pegar uma bicicleta e você entregar pizza. É você ser motoboy, você ser motorista de aplicativo. Agora, quando surgiu esse debate da reforma trabalhista no ano de 2017, quando surge aí a uberização, essa nova modalidade de trabalho, a gente viu muitos trabalhadores, viu, metalúrgico, que até pediu para sair da fábrica e falou: agora eu vou trabalhar por conta. Eu trabalho na hora que eu quero e tal. E quando começou, até que virava um pouquinho e tal. Agora, o que a gente encontra quando a gente pega um Uber, quando a gente pega um 99, ou quando você pede uma pizza, é um ex-metalúrgico que vai entregar, todos eles falam: poxa, Weller, que saudade que eu tenho de ter PLR. Que saudade que eu tenho de ter o fundo de garantia depositado. Que saudade que eu tenho de que antes eu tinha férias e um terço, e que saudade que eu tenho de ter a minha jornada regulamentada. Porque hoje, para mim bater a minha meta, eu tenho que trabalhar 10, 12 horas. Que saudade que eu tenho de ter a contribuição para o INSS, que ia diretamente, que se eu sofresse um acidente de trabalho, eu ficava amparado por um período. Agora, se eu sofrer um acidente, eu estou ferrado. E aí eles voltam a falar: poxa, é muito melhor você trabalhar com carteira assinada. Então, é todo um debate que eu acho que muda um pouco, e nesse sentido, essa discussão que a gente está fazendo aqui, porque o que a gente tem que defender é investimentos na educação. O que a gente tem que defender é que tenha investimento para a área de pesquisa e desenvolvimento, e não debater projeto de vida, empreendedorismo, porque é isso, empreendedorismo, você vai ensinar o aluno a fazer bolo de pote para ele vender, e vem com essa discussão. Eu estava vendo ontem, porque a gente precisa também estudar o outro lado, né? E o pré-candidato à prefeitura aí da cidade de São Paulo, aquele Pablo Marçal, que é um cara que tem tido aí bastante seguidores e uma grande repercussão nas redes sociais. E eu estava vendo uma entrevista dele, ele explicando como que ele ficou rico. E ele fala: todo mundo é rico, basta você aceitar e você empreender. Que eles tentam passar isso. O Silvio Santos antes era camelô, o Silvio Santos virou um bilionário. O Pablo Marçal também começou a empreender, virou um bilionário. Então, se todos nós decidirmos empreender, todo mundo vai ficar rico? Mentira! Isso não é verdade. A gente vive numa sociedade dividida em classes, e a condição que o Pablo Marçal tem não é a condição que o meu filho tem, é completamente diferente. Ele tenta passar que tudo é igual, não é igual. Nessa sociedade capitalista, a gente sabe que tudo é dividido em classe. E a classe dos ricos tem privilégios e condições bem diferentes do que é a classe trabalhadora, que é a nossa classe. Agora, diante disso, eu gostaria de te perguntar: você milita no Rebeldia Juventude, atua no centro acadêmico da USP, inclusive fizeram bastante manifestação na USP aí, protagonizada aí por sua direção, através do Rebeldia Juventude. Como que se comporta o movimento estudantil diante disso aprovado e que agora vai para a sanção do Lula, que provavelmente ele vai meter a caneta do jeito que está? A UNE chamou mobilização. As outras organizações que existem do movimento estudantil têm alguma coisa agendada? Tem alguma coisa marcada? Aí eu gostaria que você falasse. Ou a UNE está igual a CUT, que já virou braço direito do governo há muito tempo, desde quando assumiu? Tá, vamos lá. Vou responder isso, mas só um comentário sobre esse negócio do empreendedorismo, né, e dos mitos que o capitalismo cria, isso do Pablo Marçal, é a meritocracia que nós chamamos, né? Tipo assim, se esforça que você vai chegar lá. Cara, se isso aí fosse verdade, vou te dizer uma coisa. Um dado chocante. Hoje, os 5 jovens mais ricos no Brasil
eles são da mesma família, que é a família Voigt, que é dona daquela empresa WEG, uma empresa lá em Santa Catarina. E esses 5 jovens são da mesma família, os mais ricos do Brasil. A mais rica de todas, a mais jovem e mais rica, ela tem 19 anos de idade, ela tem um patrimônio que acumula um valor, acho que é 6 bilhões, uma coisa assim, que significaria que ela ganhou 700 mil reais por dia desde que ela nasceu. Só que veja um detalhe, ela é herdeira. Ela não trabalhou na vida dela. Então, Isso é importante. Eu me lembro que você fez esse discurso na manifestação do 1º de maio, convocado pela CSP com Lutas lá em São Paulo. sim. Eu ouvi atentamente o seu discurso e isso a gente precisa jogar para debater com os trabalhadores, porque muita gente cai nessa onda do Pablo Marçal. Se eu começar a ser empreendedor, eu posso ser rico na vida. E não vem com esse papo. A gente aqui na região do Vale do Paraíba atua também nas ocupações. Você vai por meio dos barracos, no barro, na favela, a vida do filho do favelado é completamente diferente da vida do filho do bilionário. Sim. Não, e assim, esses jovens, eles nunca trabalharam na vida. Saiu também, acho que em março, a lista daquela revista Forbes, que é a revista que anualmente divulga os bilionários, os ricos do mundo, né? Dos 26 bilionários mais jovens do mundo, todos são herdeiros, o que é um dado novo. Isso nunca tinha ocorrido antes. Todos os bilionários mais jovens são herdeiros. Então, assim, isso traz uma reflexão, cara, porque eu tenho certeza, Weller, que quando você fala que vai nas ocupações, que vai aí nas periferias de São José, todos nós do PSTU, do Rebeldia, que militamos na CSP com Lutas, fazemos um monte de coisa, a gente tem contato com tanta gente batalhadora, esforçada, gente foda, gente que é incrível mesmo, entendeu? Que você olha e você fala, cara, essa pessoa, ela é uma inspiração para mim, ela é muito guerreira, essa pessoa é muito inteligente, essa pessoa, pô, me ensinou uma série de coisas. Eu conheço diversas pessoas dessa situação, entendeu? Por que que essas pessoas não estão vencendo na vida? Como diz o Pablo Marçal e companhia, entendeu? É por falta de esforço? Ou é justamente porque tem um punhado de gente que nunca trabalhou na vida, que acumula riqueza, que são os capitalistas, esses jovens aí? Eu fico com muito ódio, cara. A galera fala, ai, mas o ódio é uma coisa ruim. Ódio de classe é importante. É importante porque faz você entender qual é o seu lugar no capitalismo e faz você pensar o que você precisa fazer para sair desse lugar. Que não é caindo no mito desses liberaizinhos aí, dos youtubers, né? Fique rico em 5 meses. Isso aí é pura balela para deixar eles ricos. Porque aí a gente vai assistir o vídeo deles e eles vão ganhar dinheiro com a gente dando view lá para o vídeo deles. Mas a nossa saída mesmo, para a gente ter acesso à riqueza, é coletivamente batalhar para tirar todos esses caras aí do poder e da linha de mando das cidades, dos países e do mundo. Tirar a riqueza deles e tirar o poder deles e transferir para nós. Aí sim nós vamos ter acesso às riquezas que nós produzimos, com muito suor e esforço do nosso trabalho. Porque essa mina aí de 19 anos nunca trabalhou, mano. É isso, é inaceitável. 10 milhões de crianças no Brasil que vivem com menos de 10 reais por dia e ela ganhando 700 mil reais por dia desde que nasceu. Mas, enfim, acho que isso são debates importantes, sabe? Porque, como eu falei, o capitalismo ele é muito bem articulado e ele sempre dá um jeito de fazer uma coisa sem que a gente entenda a intenção do que ele faz. E ele cria mentiras, cria confusões para que a gente não perceba quais são as intenções deles, né? Eu acho que esses mitos aí fazem parte dessas confusões que eles jogam. Todo mundo quer ter uma vida melhor, entendeu? Não é um problema o trabalhador querer ter uma vida melhor. Se ele acha que o caminho para ele ter uma vida melhor é ele empreender, ele vai, entendeu? Nossa vida é muito dura. Quem não vai arriscar um pouco aí das coisas que tem para tentar ganhar mais e ter uma vida melhor? Entende? Acho que é uma saída que quase todos nós poderíamos procurar. Então, um debate fundamental aí de entrar nas fábricas, tá? E de entrar em toda a classe trabalhadora, para a gente botar esses coaches
financeiros, esses Pablo Marçal da vida no lugar deles. Mas deixa eu te falar, Ué, sobre o movimento estudantil. Cara, teve idas e vindas, né? Porque esse projeto ele está sendo debatido já faz ano. E, de início, a Uni não chamou, no ano passado, né, quando o Lula assumiu, e o Ministério da Educação do Lula começou a levar adiante o novo ensino médio, defendendo publicamente o novo ensino médio, a Uni não se posicionou a favor de revogar o projeto. Eles estavam tipo, não, vamos ajudar aqui o Ministério da Educação a mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Depois foram pressionados pelos estudantes das escolas e pelo conjunto do movimento estudantil a bancarem uma luta forte aí contra o novo ensino médio e exigindo a revogação do novo ensino médio. Essa luta, ela foi muito importante, eu acho. Foi uma luta grande dos jovens estudantes nesses últimos 1 ano e meio aí. O problema é que é o seguinte, a Uni, ela é uma entidade dirigida pelas organizações de juventude que fazem parte do governo e que defendem o governo Lula. Então, eles têm um limite... PCdoB, é isso? Pelo PCdoB, isso. Pelo PT e pelo PCdoB. Então, é o governo, né? Digo, sim. Não é o próprio governo que dirige. Eles têm um problema, porque para eles levarem até o final a luta pela revogação do novo ensino médio, em última instância, eles teriam que se voltar contra eles mesmos e contra o próprio governo, você está entendendo? Porque, assim, de fundo, o debate é o seguinte, o governo Lula vai continuar, permitindo privatização da educação? Esse projeto agora vai privatizar a educação porque vai botar a empresa dentro da escola. O governo Lula vai continuar permitindo? Pô, nós estamos vendo um monte de coisa de privatização sendo levada a gente pelo Lula, entendeu? Então, nós temos 500 mil indícios que demonstram que não. Lula não vai fazer nada contra a privatização. O governo Lula ele vai se insurgir contra este local, este lugar que o Brasil ocupa no mundo hoje, que é o de ser um exportador de minério, soja e etc., para que a gente tenha grandes investimentos em pesquisa, educação, nas escolas, nas universidades, etc., ele vai enfrentar o imperialismo? Não vai, entendeu? E uma série de perguntas aqui que eu poderia fazer, tipo, que o governo Lula vai enfrentar os capitalistas das multinacionais de fora do país, mas também os capitalistas do Brasil, que são aqueles que estão lucrando com a reforma trabalhista? Não vai, nós estamos vendo tudo isso diante dos nossos olhos. Então, a Uni, ela trava uma luta pela revogação do novo ensino médio sempre sem muitas condições de ir até o final, entende? E nós chegamos agora nessa situação que é o Mendonça Filho, que é um deputado aí de direita, aliado dos Bolsonaro da vida. Mendonça Filho foi o relator desse projeto na Câmara dos Deputados, propôs algumas alterações e tal, e, de repente, a batalha da Uni, a batalha do PT, a batalha do PCdoB passou a ser em não mais revogar o projeto, mas impedir essas mudanças, essas alterações propostas pelo Mendonça Filho. Bastante nessa linha, Weller, que nós estamos vendo nos últimos dias, que é uma confusão entre a aparência... que esses caras confundem a cabeça do trabalhador através da aparência das coisas. O que é que eu estou querendo dizer? De repente, a Uni, o PT e o PCdoB, os jovens do PT e do PCdoB começaram a falar que o novo ensino médio foi aprovado por um golpe do centrão e da direita e dos bolsonaristas. Mas para lá, gente. O ministro da Educação é do PT e o ministro comemorou a aprovação. Os líderes do PT aí na Câmara, etc., os deputados do PT, não só votaram a favor, como defenderam o projeto. O Lula, em vários momentos anteriores, defendeu o projeto. O Lula está implementando alianças com o setor privado
junto com as escolas e o Ministério da Educação, para criar outras iniciativas para além do novo ensino médio, que sejam baseadas naquilo que eu falei, do transição escola-trabalho, que é todo esse mito dos capitalistas aí que diz que vai resolver o emprego, mas na verdade é só para adaptar a escola ao mercado de trabalho precário, etc. Então, na verdade, assim, não teve um golpe exatamente, né? O Mendonça Filho é o relator do projeto e foi ele que apresentou lá as mudanças que ele queria propor. Mas o problema é que o PT, UNE, toda essa galera aí nunca se enfrentou até o final com o projeto, entendeu? Então dizer que foi aprovado aí nos últimos dias porque o Arthur Lira se apressou na discussão, sei lá, o Arthur Lira de fato se apressou, entendeu? Agora, a UNE, mesmo nos momentos em que defendeu a revogação do novo ensino médio, não levou essa batalha até o final. Então, o PT tem muita responsabilidade mesmo, por a gente não ter derrotado o novo ensino médio e por ter todos esses projetos de subordinar a educação ao que é o imperialismo, entendeu? Subordinar o que precisam os capitalistas. O PT é conivente com isso. O PT ajuda uma ala gigante dos capitalistas aí que lucram com os empreendimentos na educação. Um deles é o Jorge Paulo Lemann, que é um dos maiores bilionários do Brasil. Ele é um bilionário da educação. Parte dos empreendimentos dele são nisso. O cara ganha muito dinheiro, entendeu? E o PT está ajudando esse cara, e não o filho do trabalhador, que vai passar a ser mais explorado a partir de agora. Então, é isso. Já teve idas e vindas, mas eu posso te dizer que mesmo nos momentos em que a UNE teve mais na linha de frente, ali, chamando a revogação, não conseguia conduzir essa luta até o final. E agora abriu mão mesmo, entendeu? Agora ninguém mais fala de revogação. Os parlamentares do PSOL, inclusive, também não. Eles criticaram o projeto quando foi votado lá na Câmara essa semana, mas ninguém está na linha de, nós aqui queremos revogar. Está todo mundo na linha de vamos tentar melhorar um pouco esse projeto do Mendonça Filho, esse projeto da direita. Isso aí é a receita do nosso fracasso, né, Weller? É o mesmo da reforma trabalhista. Exatamente. E a CTB não foi chamar uma greve geral no Brasil, fizeram até as mobilizações quando era Temer, quando era Bolsonaro. Até porque eles trabalham com a vida girada para o parlamento para as eleições. Diferente da gente. Então, assim como eu, que a gente não vive de eleições, a gente participa das eleições, mas a gente vive de organizar as pessoas, de organizar os trabalhadores rumo a uma sociedade socialista. E por que a CUT e por que a CTB não vai até as últimas consequências na reforma trabalhista, assim como a UNE também não vai até as últimas consequências pela revogação deste novo ensino médio, porque aí eles vão se chocar diretamente com o governo. E eles são governo. Essa que é a realidade. E isso é um problema, mas, ao mesmo tempo, com isso, a gente tem uma certa credibilidade para a gente se dirigir para a população. Porque as instituições hoje no nosso país são colocadas em descrédito pela sociedade e são colocadas justamente por causa disso. As principais organizações não organizam a luta dos trabalhadores, dos estudantes, dos movimentos sociais da forma que deveria organizar. E isso é o que gera confusão e isso é o que gera uma grande ilusão na cabeça das pessoas. Mas eu acho que esse debate aqui, ele foi fundamental. Você que está vendo este vídeo, se inscreva no canal, dê aí o like, ative o sininho, ajude a divulgar. Esse tema aqui, ele é muito interessante, porque a gente está discutindo o futuro dos nossos filhos, o futuro dos filhos da classe trabalhadora. Então, ajude a divulgar, porque gente para defender esse projeto vai ter de monte. Então, a gente está aqui para apresentar qual é a real situação com este novo ensino médio aprovado. E aí eu queria, Mandy, que você fizesse aqui as suas considerações finais e que você falasse, porque para nós que somos revolucionários, tem coisas que são princípios. As outras centrais sindicais, os outros sindicatos, as outras organizações de esquerda não querem lutar para revogar as reformas, nós do PSTU vamos seguir levantando esta bandeira, sim. Então, se o Lula meter a caneta, se o Lula sancionar, que é o mais provável que aconteça, o Rebeldia Juventude vai seguir levantando essa bandeira? Vai seguir organizando os estudantes? Vamos seguir fazendo esse debate junto à sociedade?
Claro. Não, sem sombra de dúvida. Nós, desde sempre, levantamos a bandeira da revogação aí desse projeto, bem como da revogação da reforma trabalhista, previdência, lei das terceirizações, e nós vamos seguir defendendo tudo aquilo que for necessário para a classe trabalhadora. Seja a idade que tiver o setor da classe trabalhadora, seja mais jovem, menos jovem, nós vamos estar aí nas trincheiras defendendo isso. Porque nós temos um problema, que eu diria que é o problema de fundo, que eu queria deixar isso de recado mesmo para quem estiver assistindo aqui o vídeo, que é, assim, luta, a gente até faz. Digo, o povo da Uni não gosta muito de lutar, mas luta eles até fizeram, entendeu? Chamaram pessoas para ir para a rua tal. Agora não estão chamando mais. Agora eles, de fato, abandonaram o negócio da revogação. E eles falaram, não, agora nós vamos batalhar para fazer melhorias no projeto que a Câmara está tentando aprovar e tal. O que é uma traição absurda. Mas o problema é que mesmo que eles chamassem para as lutas e ainda que tivesse mobilização de rua e tal, o projeto, o programa que eles defendem para o país é um programa capitalista mascarado sob palavras bonitas, né? É o neodesenvolvimentismo, é o desenvolvimento sustentável, é o desenvolvimento com responsabilidade ambiental, seja lá os termos que forem que o governo está usando aí, Lula, companhia, une todo mundo. Mas, em última instância, é um projeto, é um horizonte político que nos mantém refém de tudo que nós já vivemos. E veja, entrou o governo, saiu o governo, vai ter mais uma eleição agora, mais um momento que os trabalhadores são chamados a, entre aspas, decidirem os rumos das cidades, decidirem como eles querem que seja a sociedade, só que não, né? Porque, assim, entra governo, sai governo, um partido, outro partido, uma hora tem aliança, outra hora acaba a aliança, é uma politicagem nojenta, traiçoeira, e a vida do trabalhador não muda. Então, isso deixa uma reflexão para nós, que é, bom, então, talvez seja a hora da gente começar a defender um outro projeto, um outro horizonte, né? Que não esteja restrito a esses limites que essa galera coloca hoje. Seja sob que argumento for, né? Vamos entrar em debates muito encarniçados das eleições. Aqui em São Paulo vai ser difícil, vou te dizer, tem um monte de candidato, mas aquele candidato que, assim, serve para apresentar possivelmente uma alternativa mais à esquerda para a população, que é o Boulos, já está embarcando 100% nessa linha aí de bora governar o capitalismo mesmo e vamos lá, entendeu? É por isso que, por exemplo, chamou o marqueteiro do iFood para fazer a campanha dele. Você entende que tem coisas que são inegociáveis? Quando você falou de princípios, Weller, tem a ver com isso. Para nós que somos trabalhador, nós do PSTU tal, nós entendemos que tem um princípio na sociedade. Você nunca, sob hipótese alguma, pode fazer algo que vá fortalecer o seu inimigo, o cara que é o responsável pela sua vida ser uma desgraça. E por você não ter dinheiro, e por ter desigualdade social, e por ter pobreza, e por ter fome, e por ter um monte de coisa ruim, por ter fechamento de fábrica, por ter trabalhador se acidentando dentro da fábrica, como eu vi que ocorreu em São José, né? Acho que há 2 semanas teve um acidente de trabalho. E, porra, o trabalhador está suscetível a tudo de ruim, inclusive isso, e o dono da fábrica ninguém nunca viu, ninguém sabe quem é, você entende? Você nunca pode fazer nada para ajudar a pessoa que está do outro lado. Agora, você chamar um marqueteiro da iFood, que é uma das principais empresas por ferrar a vida do jovem hoje, principalmente do jovem negro, isso é uma traição tremenda, entendeu? Então, assim, o recado final mesmo é, gente, nós precisamos fortalecer um horizonte diferente, cara, que se enfrente com os bilionários capitalistas, que se enfrente com todos aqueles que querem dizer que para a gente basta dizer amém, votar lá nas eleições e tá tudo muito bem, obrigado, né? Queria chamar vocês que estão assistindo a virem conhecer o PSTU, virem conhecer o Rebeldia, procurar o Weller em São José, pode me procurar aqui em São Paulo,
mas nós todos estamos apresentando esse projeto socialista no país e no mundo, também através do nosso partido mundial, que é a Liga Internacional dos Trabalhadores, e nós precisamos da ajuda de vocês contra os bolsonaristas e os Pablo Marçal da vida, contra a esquerda gourmet também de plantão. Nós precisamos que o trabalhador retome sua voz, resgate sua voz e venha construir essas batalhas com a gente. Então é isso, Weller. Obrigada pela... Isso aí, querido. Muito bom o nosso bate-papo. É isso aí. Nós queremos bater de frente com o sistema. E nós temos que discutir junto com os trabalhadores, com os metalúrgicos, com os químicos, com os petroleiros, com os trabalhadores da construção civil, com toda a sociedade em geral, para a gente levantar esta bandeira. Por mais que ela seja sancionada e seja aprovada, a gente vai seguir levantando a bandeira de que este novo ensino médio não é bom para os filhos da classe trabalhadora. Nós vamos seguir levantando a bandeira da aliança operária, estudantil e popular, porque nós lutamos para destruir esse sistema capitalista e construir uma sociedade socialista. Por isso que nós dedicamos aí a nossa vida para a militância. Você falou muito bem. O bom da internet é isso, que o vídeo roda o país, que o vídeo roda o mundo. Você que viu aqui este vídeo, que se interessou pelo conteúdo que nós apresentamos, quer trocar uma ideia, entre em contato comigo. Sou de São José dos Campos, trabalhador metalúrgico. A Amande mora em São Paulo, estudante da USP, e nós construímos o PSTU e a Liga Internacional dos Trabalhadores. É isso aí, nós estamos chegando ao final de mais um vídeo. Hoje trocamos aqui ideia com a companheira Amande do Rebeldia Juventude, também dirigente do Centro Acadêmico das Letras na USP, Universidade de São Paulo, e o tema abordado foi a luta contra o novo ensino médio. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Canal do Weller, conteúdo a serviço da classe trabalhadora.